A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Aqui é o pastor Carlos Alvarenga, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. O nosso pastor presidente, pastor Antônio Almeida, a quem envio minhas saudações. Estou aqui para apresentar essa videoaula e nós estamos aqui para comentar as lições bíblicas da editora Betel, lições de adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre do ano de 2022, o livro do profeta Ezequiel. É um trimestre temático, visto que estudamos um livro da Bíblia. Hoje, a lição de número 4, o pecado e suas consequências. Vamos estar orando e, na sequência, a aula. Pai, nós te adoramos e também nós te bendizemos. O Senhor é bom, a sua bondade, benignidade e misericórdia têm estado sobre nós. Ó Deus, mais uma vez temos o privilégio de nos dirigir a muitas pessoas através da tecnologia. Que essa aula seja bênção na vida daqueles que vão assisti-la, que possa acrescentar ao conhecimento a vida de cada um dos que forem assistir essa aula e que também possa ser bênção na vida dos alunos que entrarem em contato com a mesma. Abençoa os professores da escola dominical e que, em nome do Senhor Jesus, possamos ser bem-sucedidos nessa aula, pois tratamos de um assunto muito sério, que é o pecado. Nos abençoa, nos guarda e nos dirige, no nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa aula. O pecado e suas consequências. O nosso versículo, Ezequiel capítulo 5, verso 9. Palavras de Deus por meio do profeta Ezequiel. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. A verdade aplicada. Ser nova criatura não elimina a natureza adâmica em nós. É preciso andar no espírito para não ceder aos desejos dessa natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. O nosso texto de referência está no profeta Ezequiel, capítulo 5, e os versículos 7, 8 e 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: por que multiplicastes mais do que as nações que estão em redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós? Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Nós temos aqui as duras palavras de um Deus que está indignado contra o seu povo. Deus não é um ser impassível que assiste indiferente a tudo. O juízo de Deus pode demorar. É uma prova de sua longanimidade, mas ele não vai falhar. Então Deus não fica impassível no céu, assistindo a tudo acontecer e deixando a coisa rolar. Não. Deus trará a juízo todas as coisas, todas as pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de doutrinas. E uma das doutrinas que nós encontramos na Bíblia é a doutrina do pecado.
ela é chamada de armatiologia. Muitos ignoram o pecado, acham que o pecado não existe, ignoram os seus males, os seus efeitos. Os que assim fazem estão pondo em risco a sua alma. Então, quem ignora o pecado, quem acha que o pecado não existe, ou quem brinca com o pecado, quem vive no pecado, está colocando a sua alma em risco, e é um risco eterno. O pecado e suas consequências. Então, o pecado ele é uma realidade. Ele existe. E ele atua no mundo desde que ele entrou por meio dos nossos primeiros pais, né? O primeiro casal, Adão e Eva. Quando cederam à tentação, o pecado entrou no mundo. E o pecado ele ofende tanto a Deus que só a morte pode aplacar a sua ira contra o mesmo. Quando Adão e Eva pecam, eles se cobrem ali com folhas de figueira e depois Deus vai cobri-los com a pele de um animal, ali tipificando o sacrifício de Cristo. Então o pecado ele é tão abominável, ele é tão horrendo, ele ofende tanto a Deus, que só a morte pode aplacar a sua ira. Uma vida vivida no pecado não ficará impune diante de Deus. Mas dia menos dia, a pessoa acertará as contas. O que é o pecado? Pecado é transgressão da vontade de Deus. Pecado é você fazer o mal. O termo no original é errar o alvo, ou seja, você está no caminho errado. O pecado ele gera inimizade com Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha o que nós lemos em Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A revelação dos pecados de Israel. Temos visto durante o trimestre os pecados dessa nação. E hoje nós vamos falar deles de uma forma mais específica. Em Ezequiel capítulo 5, versos 6, 7 e 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Deus nunca faz vista grossa para com o pecado. Sempre confrontará o pecado e o pecador. Seja de quem for o pecado, Deus confronta. Um exemplo clássico é Davi. Davi comete o adultério com Betseba, depois o homicídio do seu marido lá, Urias, e Davi vai levando a coisa. Davi vai empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Mas um dia ele é confrontado pelo profeta Natã. E quando ele é confrontado, ele reconhece seu pecado, confessa seu pecado e pede perdão a Deus. Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, Deus não fez vista grossa para com o pecado de Davi. Foi confrontado. O juízo e a ira de Deus. O pecado tem suas consequências, ele não fica impune. Vamos ver aqui esses versículos de Ezequiel, capítulo 5, verso 11, verso 8, 11, 12 e 13, falando de juízo. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu sim estou contra ti. Olha que palavra dura. Estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti.
e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Então nós vemos aqui Deus prometendo juízo violento contra o seu povo. A ira de Deus não é um assunto muito fácil e nem agradável de se tratar. Mas Deus é um ser que se ira. Não se esqueça disso, né? A ira faz parte integrante da sua natureza. Assim como Deus é amor, Deus se ira. Assim como Deus é santidade, Deus se ira. Assim como Deus é misericórdia, Deus também se ira. Então, ignorar isso é apresentar um Deus incompleto. Hoje se prega um Deus que é apenas amor. E esquecemos de falar num Deus que é justiça, de um Deus que se ira. Como eu já disse recentemente numa aula, a gente gosta de falar, né, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus que abençoa, o Deus de José, o Deus que faz prosperar. Mas nós não falamos, ou nós não gostamos de falar do Deus de Noé, porque foi nos dias de Noé que Deus derramou o juízo. O Deus de Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo e destruiu aquelas cidades. O Deus de Acã, Acã pecou, morreu apedrejado, ele e sua família. O Deus de Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e a terra abriu e os engoliu vivo. Então Deus é um Deus de justiça, é um Deus que se ira, é um Deus que pune o pecado. Nós gostamos muito de usar as palavras de Paulo, lá em Romanos 8,31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? A gente gosta de dizer essa palavra. Só que aqui em Ezequiel está dito: eu mesmo, eu sou, ou eu estou contra você, Jerusalém. Ter Deus a nosso favor é muito bom. Agora, pense um pouquinho. E ter Deus contra você? É o que estava acontecendo com Jerusalém. Eu mesmo estou contra você. Dura coisa é ter Deus por inimigo. Dura coisa é ter que enfrentar Deus como nosso oponente. Misericórdia. Ezequiel 5,11. Além da desobediência e da rebeldia, veio a profanação do santuário de Deus, com coisas detestáveis e abominações. Esta é a primeira referência em Ezequiel às práticas corruptas que estavam acontecendo no templo. Havia idolatria, abominações dentro do templo. O capítulo 8 descreve essa situação com pormenores. Então, eu te convido a você ler o capítulo 8 de Ezequiel e você vai ver ali o que estava acontecendo. Coisas terríveis. Havia idolatria, adoração a ídolos no santuário. Isso Deus não suporta, irmão. Deus não suporta a idolatria. Não apenas de objetos, mas de pessoas. Deus não suporta ser segundo lugar na vida de ninguém. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento. Olha o que diz o texto, Ezequiel 8,17. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então eles faziam isso dentro do templo. Em câmaras secretas estava lá a idolatria, a adoração a ídolos. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos e outros levados cativos. Está lá no profeta Jeremias, capítulo 39, verso 1 a 10.
Então o povo, Jerusalém foi cercada, foi destruída, queimada, muita gente morreu e muitos foram levados cativos para a Babilônia. O povo livre passou a ser cativo. A nação recebeu o castigo como ensino. Então o pecado, irmãos, ele escraviza. O pecado escraviza. Muitas pessoas ignoram os avisos do Senhor, achando que são ameaças vazias. Não cometa o erro de pensar que Deus não cumprirá o que diz. Pecadores acham que o juízo nunca chegará, que escaparão ilesos. Ezequiel 5,7 diz assim que o povo de Deus chegou a sobrepujar os pagãos em seus pecados. Então o povo de Deus pecava mais do que os pagãos. Quem conhece a palavra de Deus e recusa-se a obedecer-lhe sofre uma queda maior do que os ignorantes. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Muitos dos que se dizem cristãos, que nasceram de novo, que são filhos de Deus, que seguem a Cristo, vivem deliberadamente no pecado. O que é deliberado? Deliberado é algo proposital, intencional, não acidental. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O verdadeiro cristão não é aquele que não peca, mas sim o que, apesar de ter pecado, confessa e deixa. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que não peca, e sim o que, apesar de ter pecado, confessa e deixa. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até mesmo, na primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 1, João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevemos para que não pequeis. Mas, se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pecadores. A diferença quanto ao nível de revelação que possui. Então, irmãos, cada pessoa tem um nível da revelação de Deus. E ela será julgada de acordo com esse nível de revelação que ela tinha e com os pecados que ela cometeu. A diferença de pecados. As pessoas dizem assim, não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe pecado. Ledo engano. Existe pecadinho e existe pecadão. No sentido de cada pecado tem um peso. Cada pecado tem uma consequência. Tá? Imagina alguém que adultera. É pecado, ok. Mas o prejuízo, digamos, foi para ele, foi para a pessoa que foi traída. Enfim. Agora, imagina uma pessoa que mata 6 milhões de outros seres humanos. Qual crime, qual pecado foi maior? Então, existem níveis de pecado. Existem consequências de pecado. As pessoas acham que é tudo igual. Não. Existem níveis e existem consequências, existem penas maiores ou menores para os pecados no inferno. É um assunto polêmico.
que a gente pode tratar num outro momento. Mas esqueça essa ideia de que pecado é tudo igual. Não, cada pecado tem um peso. Cada pecado tem uma consequência. Cada pecado terá a sua punição. Há graus de sofrimento no inferno. Da mesma maneira que haverá graus de glória no céu, graus de galardões no céu, há graus de sofrimento no inferno. Atos 17 e 30. Mas Deus, isso é Paulo falando em Atenas, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Quem é conhecedor e se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Eu acho terrível essas palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ou seja, em resumo, é melhor você pecar na ignorância do que você saber que aquilo é pecado e pecar. É o que Pedro está dizendo aqui. E muita gente que se diz cristão, se diz servo de Deus, nascido de novo, peca de forma deliberada. Isso é terrível. Conhecer a palavra e errar conscientemente é indesculpável. João capítulo 8, verso 11. Jesus dizendo àquela mulher que fora pega no ato de adultério. Jesus a perdoou e diz para ela, vai, e não peques mais. Então ela está consciente que ela deve deixar o pecado. Você pode vir para o Senhor do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que está. Você tem que mudar. Sua vida precisa ser transformada. Vai e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Vai, ou seja, vive a sua vida. Vive a sua nova vida e não peques mais. Israel, uma nação escolhida e um povo ingrato. Israel sempre foi um povo ingrato, um povo que deu trabalho para Deus, um povo que sempre lhe virava as costas. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras. Estás falando do povo de Israel. E estão escritas para aviso nosso, para quem são já chegados os fins dos séculos. Então é uma advertência para que nós não venhamos a seguir o caminho de Israel. Um caminho de idolatria, um caminho de murmuração, um caminho de rebelião. Avisos, né? Apesar de Israel ser o povo escolhido de Deus, Deus não fica indiferente aos pecados do povo. A graça não nos libera para viver uma vida de pecados. A graça não nos libera para viver uma vida de pecados. Uma graça barata. Essa graça que estão anunciando aí. Você pode viver no pecado. Que Deus tolera. Deus releva. Porque Ele é amor. Porque a sua graça, que é o favor imerecido, está sobre nós. Isso é um engano. Isso é um falso evangelho que está sendo pregado nos nossos púlpitos. Olha que palavra dura do escritor aos Hebreus. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Sirvamos a Deus agradavelmente, é de uma forma que agrada a Deus e não a mim, com reverência, temor e piedade, vida santa, vida devotada. E ele conclui, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
1 Coríntios 3,17, outra advertência. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O amor de Deus e a sua justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quem ama, corrige. Você não corrige seus filhos? Deus nos corrige. Para quê? Para que não continuemos no erro, para que não continuemos no pecado, para que não venhamos a perecer. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amor e justiça. Então nós temos aí João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui o amor de Deus, mas temos também aqui a justiça de Deus. Ele nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus. Só que Jesus morreu. Jesus pagou o preço do pecado da raça humana. Como eu disse, o pecado é tão abominável a Deus que só a morte pode aplacar a sua ira. Agora faremos sobre a justiça de Deus. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Arrependimento para perdão de pecados envolve convicção, contrição, confissão e mudança de atitude. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É necessário um constante autoexame. Você precisa se examinar. A gente gosta de examinar a vida dos outros, mas nós precisamos examinar a nossa vida. É interessante como Deus procurou despertar o povo de Israel para pensar em seu estado espiritual, mas o povo continuava negligente. O povo continuava achando que estava tudo bem. Tem gente vivendo no pecado e está achando que está tudo bem. É igual a história antiga da rã. Diz que colocaram uma rã dentro de uma vasilha e foram aquecendo a água lentamente. E a água foi passando, mudando de estado, e de repente aquela água ferve e a rã morre ali cozida. Por quê? Porque ela se acostumou. Estava agradável, a hora que ela viu, não tinha mais força para sair. Agora, se você joga ela ali com a água quente, ela obviamente vai pular. Vai sair da situação. Mas Israel não. Israel achou que estava tudo bem. Mesmo no cativeiro, muitos não estavam entendendo que estavam sendo castigados pelo Senhor. Tem gente que mesmo sendo advertida, admoestado por Deus, continua do mesmo jeito. É imprescindível um autoexame. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Então nós precisamos fazer esse exame. Se estamos na fé, se estamos em Cristo, se permanecemos salvos. Conclusão. Precisamos conhecer a doutrina e os terríveis efeitos do pecado. O pecado, ele degrada, o pecado degenera o homem. Andando em espírito, vigiando, teremos menores possibilidades de pecar. Então, se você vigiar, andar no espírito, você vai pecar menos. Agora, se pecarmos, devemos nos arrepender e obter o perdão. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando a você que esta aula é uma oferta, um oferecimento
do canal EBD Mestres, nosso lema, aprendendo para ensinar. Você possa ter sido abençoado, esclarecido, que essa aula possa ter agregado algum conhecimento para você, compartilhar com seus alunos, e que você seja bênção na vida dos seus alunos, bênção na sua igreja, em nome de Jesus. Até a próxima, que Deus nos guarde, nos abençoe. Amém.